Bom, entrando agora nesse começo da sua trajetória empreendedora, você falou que foi lá por 85, né? Mais ou menos 85, nessa época. 86. E aí o que Tinha me 21, chama 22 anos de idade. bem novo, e o Bem que me novinho. chama a atenção é voltar na história monetária do Brasil, porque quase todo mundo que assiste a gente aqui, pegando média de idade, cresceu durante Plano Real. Alguns até nasceram já com o real implementado em julho de 94 e não tem ideia do que era o Brasil nos anos 80. Se a gente for pegar de 85 até 94, veja, um espaço de 9 anos, nós tivemos primeiro Cruzeiro, aí em 86 mudou para Cruzado, aí depois veio Cruzado Novo, Cruzado de novo, Cruzeiro Real, até que chegou o Real em 94. Então foram 6 moedas no espaço de 9 anos. Então pensar em empreender nessa época Era loucura. era uma loucura realmente, era uma Sim. insensatez. E você Aí, até citou uma frase que eu gosto. 90% de juro por mês. Pois é, inflação altíssima, não tinha como você fazer uma conta Inflação, uma direita. loucura. Década de 90 teve confisco, teve muita coisa. Então, para começar a empreender, tinha que ser um pouco maluco nessa época. E até a frase que você citou, não sei se você pegou do pensamento do George Bernard Shaw, mas ele fala exatamente o que você disse, que o homem sensato, ele se adapta ao mundo, enquanto o insensato, ele insiste em tentar adaptar o mundo a si. Isso. E ele diz que, por conta disso, todo o progresso depende dos insensatos. Olha Eles vão aí. fazendo as coisas acontecerem. Então, como é que foi esse começo nessa época louca do Brasil? Eu comecei em 86, justamente com o plano do Sarney, que caçava o boi no pasto. Tabelamento de preço. Quando eu saio, a van começou em junho de 86, e quando eu saio da empresa que eu trabalhava de operário, meu pai trabalhava de operário ainda, e hoje eu comprei essa fábrica, depois de agora faz 3 anos atrás, comprei a fábrica onde meus avós trabalharam, Ah, meu que pai legal. trabalhou, nós trabalhamos. Poxa, isso assim me deixa, que faz parte da história da nossa cidade, como se fosse comprar aqui a fábrica do Matarazzo, onde o cara tinha trabalhado em São Paulo. E então, naquela época de 86, quando eu comecei, eu saí da fábrica e não tinha produto para eu comprar para botar na loja. Imagina, você quer abrir um negócio, quer vender um negócio, vou vender água. E quando você abriu a loja de vender água, não tinha mais água para vender. E aí, de novo, saindo fora da casinha, não existia mais tecido, passo a visitar o Brasil todo, visitando as lojas de fábrica de tecido, e encontro ali um grande arsenal de tecido. Então, as fábricas não tinham o que vender, mas as lojas de fábrica estavam cheias de estoques. Pego um dinheiro emprestado do Banco do Brasil, compro carretas e carretas de tecido e explode de vender. Então, no início, a Havan, ela vendia basicamente Só tecidos, tecido. só Ah, tecidos. tá. Ela vendeu só tecidos até 1995, Quase 10 de anos. 86. E outra coisa interessante, né? Aproveitar as oportunidades. Quando o Collor abriu o mercado mundial, em 1992, eu fui para a Coreia em 1993. E para ir para a Coreia em 1993 é como se fosse o homem para a lua. Imagina, o Brasil fechado, você se lembra disso, né? O Collor abriu a economia, ninguém importava, Estudei na ninguém história, exportava, mas não importava quase nada. Ir para a Coreia, outro lado do mundo, eu fiquei lá uns 15 dias e também foi uma outra diferenciação na van. E depois eu casei em 1995 com a André, eu sempre falo que foi um grande negócio, porque eu fui para África do Sul e lá descobri, sentado lá no aeroporto, que vender general merchandise, copo, talheres, tudo que a van vende hoje seria um grande negócio, porque os preços na época na China era muito barato, era centavos de dólar. E aqui no Brasil valia 15, 20 reais qualquer coisa, e lá custava 10, 15 centavos. Então deu um segundo salto que a van se tornou a revendedora dessas lojas de 99, a gente vendia para essas lojas. De novo, montamos a loja de departamento e cresceu nesse volume que a gente está crescendo a partir de 2009 em diante. De 2009 a 2015, a van crescia 50% ao ano. Saímos de um faturamento de 250 milhões para um faturamento de quase 5 bilhões em praticamente aí uns 7, 8 anos. Nossa. E por que o nome Havan também? É uma curiosidade que eu tenho. Legal. Tanto o nome quanto também essa A questão de estátua. parecer com a... Tem a estátua, mas também a arquitetura da loja lembra a Casa Branca. Legal, legal. O nome, Hang, eu, o Van, de Vanderlei. Né? Então, a Van, Hang com Vanderlei.
que era o meu sócio até de 86 até 1991. Então o Vanderlei foi meu sócio, então a gente cruzou o nome, fez o Atacado Tecido e Varejo. E aí, em 1993, a gente recebia uns 150 ônibus de excursão por dia numa loja. Saímos de uma loja de 45 metros quadrados quando a gente começou, o tamanho dessa sala, 45 metros quadrados, com um colaborador. E em 1989, 3 anos depois, já montamos uma loja de 2.500 metros. Só que tínhamos 300 funcionários e recebia em torno de 150 ônibus de excursão por dia do Brasil indo comprar em Brusque na nossa loja. Fomos o maior vendedor de tecidos do Brasil. A gente chegou a vender 5 milhões de metros de tecido por mês em Brusque. O volume de gente era tanto que eu precisava fazer uma loja nova na frente. E aí eu tinha vindo dos Estados Unidos, tinha trazido um cartão postal da Casa Branca americana, e eu pensei, vou montar uma loja que eu possa replicar e todo mundo que passar na frente vai dizer, essa é a Van. Porque normalmente você nota que outras redes montam uma loja de um tipo aqui, outra loja ali, até supermercados faz isso, né? E aí fiz um concurso lá com alguns arquitetos, apareceu alguns aí, e depois eu tirei lá da mesa esse cartão postal, e 2 arquitetos em Brusque, lá o Zendron e o Miller, fizeram a fachada da Casa Branca, onde a gente começou a fazer o marketing baseado a Van, a Casa Branca brasileira. No ano subsequente, era a pergunta que tu queria, a segunda pergunta que você queria saber, da Estátua da Liberdade, da fachada da Casa Branca e da Estátua da Liberdade. Uma criança de 7 anos me encontra num sábado de manhã e disse, Luciano, 7 anos a criança tinha, já que você tem a fachada da Casa Branca, que tal você colocar uma Estátua da Liberdade aqui na frente? É a criança que deu a ideia, Uma então. criança deu ideia. E aí, de novo, né? Poxa, mas fazer uma estátua de... Na época fizemos de 25 metros, hoje tem estátua até de 57 metros de altura. Gente. Eu adorei a ideia e disse, vou copiar a tua ideia. No ano subsequente, inaugurei a fachada da Casa Branca, já estava. Botei uma Estátua da Liberdade na frente, que muitos naquele momento achavam que era brega, que não tinha nada a ver, que era um símbolo americano. E hoje é um sucesso, tanto a estátua quanto a fachada. E a criança... todo mundo que me perguntava, eu sempre dizia, foi uma criança de 7 anos, mas eu tinha perdido o contato A com a criança. criança. Né? E aí, depois de talvez uns 5, 6 anos atrás, eu ganhei um prêmio de Top of Mind lá no meu estado, e aí eu sentei numa mesa, sentei no lado de um senhor, ele disse, Luciano, o Rafaim sempre me pergunta, será que o Luciano ainda se lembra que fui eu que dei a ideia da estátua? Olhei para ele e disse, como é que foi a história? Foi um sábado de manhã assim, puta, achei o cara. Né? Aí achei o cara, fiquei feliz da vida, trouxe o Rafaim, participou dos nossos 25 anos ou 30 anos, a gente já fez vídeo com ele, o Rafaim Valendoski lá de Brusque, mas, ou seja, quantas ideias você recebe? Quantas ideias você tem? Você tem coragem de colocar essas ideias em prática? Na grande maioria, se você conta para alguém, o cara vai dizer, não vai botar Que uma estátua. loucura. Que loucura. Fazer a fachada da Casa Branca americana, botar uma estátua na frente, vai ficar muito brega, que coisa sem graça. Mas, lá em Brusque até tinha depois os anjos do Caesar lá de Las Vegas. Você faz coisas, eu sou muito marqueteiro, então você faz coisa para marcar a cabeça das pessoas. Você imagina 174 lojas espalhadas por esse Brasil, fachada da Casa Branca, só tem uma de Blumenau que é um castelo. E aí você deve ter umas 70 estátuas nisso tudo. É o país que mais tem estátua da liberdade no mundo. É o país que tem mais estátua da liberdade no mundo. Você passa, as crianças olham, marca você. Né? Então é muito interessante.